Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, por favor. Dá um retorno para mim aqui, em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de construção, né? A Bíblia fala que se nós temos a intenção de construir alguma coisa, hoje falando de família, né? A pessoa que pretende construir uma família e essa família se firmar e permanecer, ela deve buscar de Deus alguns elementos. É como uma pessoa que quer construir uma casa. Você calcula mais ou menos quanto que você vai gastar naquela casa, né? Se bem que depois, né, com o passar do tempo, quem já construiu casa do zero aqui? Alguém já construiu? Já pensou? Aí daqui a pouco fala assim, olha, você vai gastar aqui, sei lá, uns 100 mil, você pode botar mais 100 aí, mais 100, né? E dependendo da honestidade do pedreiro, né? Senão vai arrastando até quando Deus quiser, quando o dinheiro der, né, pessoal? Tem até um memezinho do pedreiro saindo com uma Hilux e o dono da casa saindo a pé, né? Quer dizer, mas amém, que Deus abençoe. Todo trabalho é digno e honroso, né? Mas muitas das vezes sai muito mais do que o previsto. E a Bíblia fala que toda pessoa que deseja edificar, construir alguma coisa, tem que calcular. Por exemplo, para você construir uma família, vai casar, um casal de jovens, tem que calcular, né? Que terão dias bons e terão dias difíceis, né? Terão problemas, né? Não é só love, só love, só love, só love, como diz a música, né? Mas também haverão dias de crises, né? Haverão discussões. Quando a gente fala discussão, a gente pensa assim, discussão é bater boca. Não, discussão é discutir um assunto até chegar no denominador comum. Até que eles falam assim, isso aqui é bom para você? É bom para mim também. Então, chegamos num acordo. A discussão vale para chegar num acordo. Então, vamos à palavra, em nome de Jesus. Lucas 14, 28. Guarda essa Bíblia para mim, que eu vou pegar essa menorzinha, que o púlpito é pequeno, então tem que ser a Bíblia pequena também. Lucas 14, 28. O Senhor, Ele fala algo importante aqui. Veja só, Lucas 14, 28. Amém? Aqui o Senhor fala sobre torre, né? Construir torre, mas todo tipo de construção, né? Família, empresa, né? Tudo que você deseja construir na sua vida precisa de elementos. Para construir uma casa, precisa do que, pessoal? O que precisa para construir uma casa? Fala aí. Cimento, né? Um elemento essencial, né? Cimento. Sem cimento você não consegue, né? Que mais? Areia, pedra, né? Brita, né? Aquela pedra brita. Que mais? Água, ferro, madeira, telha, né? Tinta, entre outras coisas. E aí quando chega na fase final, cerâmica, né? Ou seja, ardósia, dependendo daquilo que você vai fazer. Mas tem coisas que são essenciais. Por exemplo, o cimento é essencial. Sem ele você não consegue construir. Pelo menos uma casa sólida não. Assim também uma casa, né, uma família, precisa de coisas que são essenciais. Sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia, não é a mulher sabiá não, né? A mulher sábia, ela edifica a sua própria casa, mas a tola que não tem sabedoria, ela mesma destrói com as próprias mãos. A inteligência emocional é aquela pessoa que pensa antes de falar. Quantos casamentos que não acabaram, por quê? Porque a pessoa falou e antes de pensar, depois é igual flecha, né? Você atira, você não pega mais. Tem muitas palavras que foram lançadas sem pensar, sem meditar, depois a pessoa não conseguiu mais reverter, acabou até se separando o casal. Acabou gerando uma mágoa tão profunda que a pessoa não teve forças para poder reverter. Então olha o que a Bíblia diz, veja só, 14, 28, amém? Vamos ler juntos?
Diz assim, ó: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar? Está fazendo uma pergunta. Qual é a pessoa? Qual de vós? Qual de vocês? Que para construir alguma coisa, não senta primeiro e calcula? Muita gente. Eu falei no culto da tarde: qual de vós? A irmã falou: muita gente, pastor. Uma Maria: muita gente faz isso. A maioria, infelizmente, não calcula. Não calcula. E por não calcular, quando vem os problemas, a pessoa não sabe lidar com os problemas. Ela não sabe. E entra em parafuso. Uma pessoa que se casa, ela está apta para gerar filhos, por exemplo. Aí gerar 1, 2, 3, 4, 5, quantos puderem, né, pessoal? A sogra do missionário, a sogra do missionário teve mais de 20. Mais de 20 filhos. Mas já pensou, se você não está apto para ser pai? Você vai ser, né, um mau pai. Você vai achar que ser pai é um fardo, é um peso, é uma maldição ao invés de ser uma bênção. Você não está apta para ser mãe, né? Você não está apto para ser avô, avó. Não está apto para ser marido, um bom marido, porque ser marido, né, pessoal? Que o homem, né, para se deitar, ele é homem, mas o homem verdadeiro é aquele que se levanta e vai à luta. Amém? Deitar é fácil. O difícil e o certo é se levantar e lutar. E honrar sua casa, honrar sua família. Então, ser homem e homem de Deus, ser marido de uma só mulher, ser fiel a ela, ser fiel a Deus, ser esposa que edifica o seu lar. Isso tudo só vai acontecer bem quando eu calcular isso. Eu tenho que calcular. Até financeiramente. Eu me casei, então o meu dinheiro é meu, da minha esposa. Aliás, mais dela do que meu, né? Depois que eu tive o Nicolas, é meu, da minha esposa e do Nicolas. Não é só meu. Eu não posso dizer assim, não, eu vou agir igual solteiro, né? Eu vou andar com os meus amigos, não vou dar satisfação para ninguém, não, eu devo satisfação para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, né? Da onde eu vou, do que eu faço, eu quero viver a vida de solteiro sendo casado, vai dar problema. Então a Bíblia diz: qual de vocês? Qual? Perguntando, né? Que ao construir uma torre, está falando torre, mas vale para toda a edificação, toda a construção, não calcula primeiro, tem que calcular. E aí ele fala: para ver se tem com que acabar. Então tudo que você fizer, principalmente coisas que são, né, essenciais, coisas que são valiosas para Deus, casamento, família, é um patrimônio do céu. Você tem que começar com o objetivo de terminar, você não pode parar pelo caminho. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Se eu perguntar assim: pastor, Deus é a favor? Não. Qual que é o pensamento de Deus sobre o divórcio? Ele abomina, ele detesta, ele não gosta. É um remédio amargo em alguns casos? É. Mas se você perguntar assim: Deus, o que o senhor acha disso? Ele vai dizer: eu abomino, eu detesto, não quero que você se divorcie. Tem casos específicos, tá? Adultério, traição e tal, e alguns outros casos que cada caso tem que ser estudado minuciosamente, não pode ser uma regra. Amém, pessoal? É uma exceção. Então Deus, ele fala assim: comece com a intenção de terminar, de acabar, mas saiba que no meio do caminho vai ter problema, vai ter crises, vai ter dificuldades, vai ter problema, vai ter cobrança, vai ter esforço que você vai ter que ter, você vai ter que ponderar muita coisa, pensar bem, não falar besteira, não se precipitar, vai ter que ser companheira, companheiro, amigo, confidente, vigilante,
Porque se você não for vigilante, você tem um problema, você vai desabafar com um colega de trabalho ao invés da esposa. E é nisso que o mal acontece, né? Pastor, eu sou tão amigo de uma colega minha lá no serviço que eu abro o coração para ela, igual o Sansão abriu o coração para Dalila, né? O que aconteceu? Aconteceu que a mais forte caiu. Então, eu sou muito forte. É igual o Sansão? Pois é, o Sansão caiu, porque ele abriu o coração para Dalila. Cuidado. Com a Dalila e com o Dalilo, né? Danilo, não é Danilo, é Dalilo. Então aqui diz a intenção de acabar. A intenção de acabar. Então comece algo que é valioso para Deus, que é importante, com o propósito de acabar, de terminar a obra. Como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a minha fé. Isso tem que ser colocado na nossa lápide quando a gente morrer. Combati o bom combate, lutei, terminei a carreira, encerrei, acabei aqui, morri ou parti daqui, né? Mas eu guardei a minha fé. E no versículo seguinte, 29, ele diz: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, depois de ter começado, né, não podendo acabar, faltou o elemento, acabou. Se não tem amor, irmão, só tem paixão, não vai continuar, irmão. Paixão é uma coisa, amor é outra. E em 1 Coríntios 13 fala assim: o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é longânimo, é isso, é aquilo outro. O amor, né, é essencial. A paixão é igual uma fogueira de jornal, daqui a pouco acaba. A paixão excede a razão. A paixão faz com que a pessoa cometa loucuras. Então não é a paixão que você tem que ter, é o amor que você tem que ter. É o amor. Paixão por Cristo, pelo Evangelho, pela igreja. A gente fica apaixonado, né? Fica, eu vou fazer a obra, vou evangelizar, eu vou batizar amanhã, né? A gente tem que ficar até meio cabreiro com pessoas assim. Está apaixonado, não, você tem, claro, aquele ímpeto é importante, mas o amor a Deus faz você ir até o fim. Amém? Assim também em tudo na vida. Ele fala aqui: para que depois de haver posto os alicerces, né, e não podendo acabar. Por que não pôde acabar? Porque acabou os elementos, acabou o material. Eu lembro que num lugar lá em São Paulo, um cidadão, ele tinha uma casa bonita, o formato da casa, né, um projeto lindo, pessoal, pé direito alto, aquelas portas largas, né, alta também, janela bonita. Aí foi deteriorando, ele não acabou. O pessoal da rua, né, mendigo, o pessoal começou a pegar as coisas, arrancaram a porta, arrancaram a janela, arrancaram vaso sanitário, levaram tudo, só ficou a carcaça da casa. Aí eu falei para um vizinho, falou: olha, o que aconteceu, né, com essa casa, tal, que ela não, né, tá desse jeito? Ele falou: olha, isso aí foi um rapaz que casou com uma moça era interesseira, começou a falar assim, e não deu certo. Aí se separaram e estão na justiça, estão em litígio, né, na justiça, e aí não termina, não vende, não faz nada, daqui a pouco a casa só vai ficar só as paredes. Triste, né, pessoal? Não pôde continuar. Por quê? Porque faltou o amor, acabou o casamento, consequentemente a casa não terminou. Não só a família não continuou, quanto a casa também não continuou. Dá dó de ver, pessoal. Vê aquele projeto lindo, mas não continuou. Faltou o elemento. E ele diz assim: não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele, começa a zombar, a risada, né? Dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Quem é que vai zombar dele? É o diabo. Porque o que o diabo mais quer é que você seja um fracassado em tudo. Para quê? Para escarnecer de você diante de Deus. Aí Deus, olha aí, olha no que deu a sua criação. Ó Jesus, e aí, o teu esforço foi em vão?
apesar de o Senhor ter feito tudo por essa pessoa, ela desprezou buscar os elementos da vida e fracassou. Veja uma coisa importante, abre Mateus 7, 24, veja só, Mateus 7, 24. Aqui é muito conhecido também, fala sobre a casa da rocha, né, a casa da areia. Eu confesso para vocês que quando eu comecei com Jesus, quando eu ouvi a casa na rocha, eu pensava sempre naquela, é igual aquela, Penedo, né, aquela pedra aqui que chama aqui Penedo, né, Penedo, é igual aquela pedra ali. Eu falei assim, alguém pegou e fez uma casa em cima da rocha, né, em cima da pedra. Então essa era a minha imaginação, alguém foi lá e construiu em cima do Penedo, né, mas não, rocha está falando profundidade. Alicerce na rocha, quer dizer, você cavou e se aprofundou tanto que você encontrou rocha. Você se aprofundou na palavra, se aprofundou em Deus, e está tão alicerçado em Deus que você está estruturado na rocha, que é Cristo. A pessoa que está na rocha não é qualquer coisa que abala ela. Não é uma cara feia, né, que vai abalar ela. Não é uma falta de um bom dia, de uma boa tarde, de uma paz do Senhor, né? Tem gente que sai da igreja por causa disso, né? Ah, porque não me deram a paz do Senhor. Para com isso, irmão. Se você está na rocha, nem que em face da morte você desiste de Jesus. Você é fiel até a morte, se for preciso. Então, Mateus 7, 24, vamos lá? Diz o quê? Todo aquele que escuta a minha palavra e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou sua casa sobre a rocha, desceu chuva, correram rios. Observa aqui que houve problema, mesmo a casa na rocha teve problema. Isso quer dizer que você, estando em Jesus, você vai ter problema também, mas em Deus você vai ter todas as soluções que você precisar, todos os elementos para que a sua casa seja firme. Amém? Diz aqui, terminando, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Aí você vê a casa da areia, a mesma coisa, ao inverso de tudo isso, na verdade, né? Estava na areia, na aparência. A casa na aparência, irmão, desaba. Primeiro vento, primeira tempestade, primeira dificuldade, acaba, não fica. Então tem que considerar que é necessário ter os elementos da construção. Vamos para Provérbios 22, 29. Vamos dar uma passeadinha na Bíblia hoje, bem rapidinho, porque o tempo não pode estender muito. Provérbios 22, 29. Diz assim, veja só. Provérbios 22, 29. Amém? Diz o quê? Está fazendo uma pergunta, né? Viste um homem diligente na sua obra? Você está observando um homem que é diligente? O que é diligente? Cuidadoso. Uma pessoa que ela tem um cuidado naquilo que faz. Você está observando? A pessoa, no que ela está fazendo, ela é minuciosa. Ela não é uma pessoa relaxada, descuidada. Você está observando? O que vai acontecer com esse homem, com essa pessoa? Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Então essa pessoa vai estar sempre diante de vencedores. Ele também vai ser vencedor e vai estar perante reis. Não será posto, porém, perante os de baixa sorte. Estará entre os vencedores e não entre os derrotados. Porque um homem diligente, irmão, ele está sempre diante de pessoas também vencedoras. O derrotado, aquela pessoa que não é diligente, está sempre perante os de baixa sorte, está sempre procurando alguém também que caiu, alguém que fracassou, alguém que falhou, para fundamentar o seu erro. Não, eu tenho que ser diligente para estar perante os reis, perante os vencedores. Amém?
Mas, Provérbios 24, 3, um pouquinho para frente. 2 folhas para frente aí, 1 ou 2 folhas. 24, 3 diz assim, olha só, isso aqui é importante, veja. Leia junto comigo, vamos lá? 1, 2, 3 e... Com sabedoria se edifica. Como é que se constrói uma casa? Então, edificar é construir. O elemento principal para edificar uma casa, uma família é o que? Sabedoria. Tem que ter sabedoria. E a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pastor, não tenho sabido lidar com fulano, com Beltrano, com Ciclano. Pede que Deus dá para você. Pastor, não estou sabendo lidar com o meu genro, pastor. Esse negócio de sogra e de genro aí, essa polêmica, a gente está tendo só até umas faíscas de vez em quando, tá? O facão assim, né? No asfalto sai até fogo. Então pede sabedoria. Não estou sabendo lidar, pastor, com meu filho. Ele está muito rebelde, desobediente, ele está andando com pessoas erradas. Estou sabendo lidar com fulano, Beltrano, Ciclano, vou citar aqui, cada um vai identificar o seu caso. Peça sabedoria, que aí ela vai ser edificada, ela vai se construir, tijolinho a tijolinho. E diz aqui mais, e com inteligência ela se firma. Então você constrói com sabedoria, mas a casa fica de pé com inteligência, entende? Você teve sabedoria para edificar, você construiu lá um muro, a sabedoria te fez capaz de construir um muro, certo ou não? Mas se você não for inteligente, tem gente que fala burro é feio, né, pessoal? Uma palavra feia, né? Burro, fulano é burro, não, é feio. Mas se você não tiver inteligência, você faz da mesma forma que você construiu, usou a sabedoria para construir, daqui a pouco você mete o pé naquele muro e derruba tudo. Uma palavra errada que você der, pronto. O inteligente, a inteligência emocional, né, como o pessoal fala hoje em dia, né? O que é inteligência emocional? É você ponderar, falar assim, olha, o que eu vou falar vai trazer benefício ou vai piorar a situação? Vai piorar. Então, zip na boca. Cala-te boca. Por quê? Que vontade de falar. Vai fazendo a sua vontade para você ver. Você não tem que fazer a sua vontade, você tem que fazer o que precisa. Pastor, eu preciso ficar quieto. Inteligência. Como eu disse, palavra mal dada é como flecha que você atira e você não pega mais. E olha, irmão, é melhor você segurar a língua na boca e não falar o que você quer falar, porque senão você vai ter trabalho dobrado, triplicado, quadruplicado depois. E se você não quer fazer nenhuma vez, você vai fazer 2, 3, 4? Vai? Então é melhor, inteligência. Deus, me dá inteligência. Não me deixe falar bobagem, não me deixe me precipitar, me consagra para que eu tenha forças para conter os impulsos da carne. Um dia uma jovem fala assim, pastor, eu falo mesmo, eu tenho papas na língua. Eu falei, né, irmã, mas jacaré tem boca grande, mas só vive na lama. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, colhe o que não quer. Então, se você não quer ter mais problema ainda, então tem que ter inteligência para a casa ficar de pé. É difícil construir uma coisa, não é difícil? Mas para destruir uma pesada que você der assim, pronto, né? Até falei assim, a pessoa é igual aquele jumento que dá coice, né? Um coice que você der já destrói tudo que você construiu. Então, inteligência, Deus, inteligência, ela faz com que a casa se firme, a casa firme com inteligência. Concluindo, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todos os quartos, né, os compartimentos da casa, com todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então sua casa vai se encher de coisas de valor e de prazeres, né? Coisas prazerosas. Você tem prazer de ir para a tua casa. Você já viu gente que não tem prazer de ir para casa? Um dia eu conheci um rapaz que ele começou a beber cachaça, não porque ele, né, fulano, vou beber, não, é porque ele não tinha prazer de ir para casa.
Nossa, minha mulher é terrível, eu não dou bem com ela, a gente está brigando muito. O amigo falou, vamos lá tomar, na hora do rush, né? Vamos lá tomar uma cerveja. Não bebo. Não, mas rapaz, vamos lá só para acompanhar. Ah, tá bom, vamos lá. Aí, põe um golinho. Só um copinho. Um só não faz mal, não. Ah, tá bom, um só. Daqui a pouco 1, 2, 3, virou alcoólatra. Por quê? Porque ele não se deleitava em ir para casa, ele não tinha prazer de ir para casa, ele tinha repulsa, não, sabe, se eu for chegar lá, minha mulher vai brigar comigo, a gente vai quebrar o pau. Pois é. Mas quando você, pelo conhecimento, o que é o conhecimento, irmão? A vivência. Você conhece. Eu conheço a minha esposa. Nos 23 anos que nós estamos juntos, eu conheço ela, eu sei quando ela está bem, quando ela está mal, sei que ela gosta, sei que ela não gosta. É a mesma coisa, ela bate o olho em mim, ela sabe. Eu falei, meu marido não está legal hoje. Se ela for inteligente, sabe, ela falou, deixa eu ficar aqui na minha, deixa ele esfriar a cabeça, deixa acordar, né? Porque tem dia que a gente nem acorda, a gente acorda, mas a alma não acorda, né? Deixa ele acordar, deixa a alma entrar no corpo, deixa ele tomar um café, tomar um banho, deixa ele pensar primeiro. Aí sim, aí eu funciono, né? Na base da, igual aqueles, a manivela, né? A minha esposa já é ligada na tomada, eu sou na manivela, eu vou funcionando aos poucos. Ela sabe. Claro que tem muita coisa para ela conhecer de mim e eu dela, mas ela já me conhece. Ela não precisa ninguém perguntar, ela não perguntar para ninguém sobre mim, ela me conhece, que ela convive comigo. Tem coisas que somente a convivência vai te proporcionar conhecer, e aí que está o problema. Quando nós namorávamos, né? Nós tínhamos a intenção e tal, e depois que nós nos conhecemos, ela me conhece mais do que a minha mãe. Eu falo que eu tenho mais tempo com a minha esposa do que com a minha mãe, né? 23 anos, quando eu casei, a gente casou com 23, né? Nós estamos metade, né? Mas eu tenho mais tempo com ela do que com a minha mãe, ela me conhece mais do que a minha mãe. Então, irmãos, assim também nós devemos fazer, pelo conhecimento, conhecendo o marido, conhecendo a esposa, conhecendo o filho, conhecendo quem mora com você dentro de casa, a sua casa não vai ser um fardo, vai se encher, vamos ler aqui, e pelo conhecimento encherão as câmaras aos quartos, né? Quarto, sala, cozinha, banheiro, varanda, né? Assim por diante, encherão de quê? De substância, de coisas preciosas. Aquela casa vai ser cheia de amor, cheia de paz, de harmonia, de bênção, de palavras proféticas, né? Essa casa aqui é um inferno. Aí o demônio fala, opa, inferno são vários demônios, né, pastor Lucas? Você vai profetizando maldição, o demônio vai entrando, daqui a pouco vira o inferno mesmo. O inferno é um lugar cheio de demônio. Sua casa é o inferno ou é um pedacinho do céu? Então o conhecimento vai fazer com que a sua casa se encha de substâncias preciosas e deleitáveis. Diga glória a Deus. Citando Filipenses 1, versículo 6, diz o que? Aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o fim. Então aquele que começou a boa obra, terminará. Quem é esse que começou? Jesus. É Ele que vai ajudar você a começar algo e vai capacitar você para terminar. Você não vai começar algo que você vai parar daqui a pouquinho. Pastor, faltou gás, faltou energia, faltou disposição, faltou sabedoria, faltou inteligência, faltou conhecimento, faltou dinheiro, faltou isso, faltou amor. Não, Ele vai lhe dar todos os elementos. Então calcule, pastor, nos meus cálculos está faltando sabedoria, então peça, minha irmã, a senhora vai ser a mulher sábia, não sabiá, vai voar, né? Mas vai ser sábia, vai ser o homem sábio, e a sua casa vai se encher de todas as substâncias deleitáveis e preciosas em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Meus irmãos,
Como nós estamos fazendo aqui a gravação, a transmissão para o YouTube também, deixa eu dar um recado para vocês e para quem estiver acompanhando. Nós estamos fazendo aos domingos, né, os 7 domingos da concordância, porque a Bíblia diz: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, Deus abençoa dos céus. Então nós vamos concordar. Cada domingo um propósito específico. O primeiro domingo agora vamos orar sobre a saúde. Dentro dessa pasta tem uma folha, você vai fazer um pedido de oração, né? Aqui, ó, a respeito da saúde, e vai me trazer, vai me entregar. Na próxima semana vamos orar sobre a família, concordância sobre a família, assim por diante. Cada domingo que você vier, você vai receber um selo, né? Esse aqui é autocolante. Você tira aqui a parte de trás e cola, mostrando que você participou. Isso aqui é só um lembrete, né? Mostrando que você carimbou, vamos dizer assim: eu estive presente, concordei com o pastor Márcio, com os pastores, com os obreiros e com a igreja, estou nessa fé, tá bom? Então depois nós vamos entregar para vocês a pasta, e você que estiver assistindo, acompanhando, você que é aqui do Espírito Santo, você pode também vir, né, e receber no nome do Senhor Jesus a sua pasta e participar, tudo bem? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo.